Então, meus amores, continuando a nossa aula de hoje, o nosso segundo horário agora é de matemática. E agora nós iremos também ter uma pequena revisão sobre alguns conteúdos. Iremos recapitular um pouquinho sobre a porcentagem e sobre as frações, ok? Aí no slide de vocês já começa com um exemplo, que é uma situação de Carlinhos, que ao passear no shopping, ele viu um anúncio que dizia que na compra de qualquer eletrodoméstico, com pagamento à vista, a pessoa teria um desconto de 15%. Então, esse símbolo, essa barra com essas duas bolinhas, uma na parte superior e uma na parte inferior, é o símbolo que é utilizado para representar as porcentagens. E porcento quer dizer que representa algum valor de 100. Então, a pessoa que comprasse ali teria essa redução, esse desconto no valor total da compra. Então, essa expressão porcento, como a gente viu, ela vem do latim, porcento. E quando a gente diz algo, 1% de algo, por exemplo, 42%, é a mesma coisa que a gente entender que ali existe uma fração representada por 42 sobre 100. E vocês irão encontrar aí algumas dicas que facilitam na hora de vocês calcularem as porcentagens de algum número. Para encontrar 50% de algo, é o mesmo que você encontrar a metade. Então, basta você apenas dividir aquele número por 2, e aí o resultado representa 50% daquele número. Para você encontrar 25% de um valor, é o mesmo que você dividir esse valor por 4. E aí você deseja encontrar, você encontra aí a quarta parte. Então, aí você encontra 25% de algo através da quarta parte. Para encontrar 20% de algo, é o mesmo que você dividir por 5. Ou seja, é encontrar a quinta parte daquele número. Para você encontrar 10%, é o mesmo que você dividir por 10. E aí você irá encontrar a 10ª parte daquele número. Para encontrar 1%, é o mesmo que você dividir por 100. E aí você encontra a 100ª parte daquele número. E encontrar 100% é o mesmo que você dividir por 1. Ou seja, em 100% você tem ali o inteiro do valor, o todo. Então, essas dicas, elas facilitam no momento do cálculo das porcentagens de vocês, tá bom? Falando sobre as frações. O que é uma fração? Aí vocês irão ler que a fração, ela vem de um verbo, que é o verbo fracionar, que quer dizer dividir. Então, a fração representa parte de um todo, parte de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Então, na matemática, a gente estudou que as frações, elas correspondem às representações das partes de um todo. E ela é justamente determinada por essa divisão, sendo que cada parte representa uma fração desse inteiro. Então, existem alguns tipos de frações. As frações próprias, impróprias, aparentes e mistas foram as que nós estudamos. As frações próprias, elas são aquelas em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, ela representa um número menor que o inteiro. Então, essas são as frações próprias. As frações impróprias é o inverso. Significa que o numerador é maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Já nas frações aparentes, são aquelas em que os numeradores são múltiplos dos denominadores, ou seja, representa um número inteiro, escrito em uma forma de fração, ok? E as frações mistas, elas são formadas por uma parte inteira e uma parte fracionária. Tem essa mistura de números. Por esse motivo é que é chamado também de número misto. Vocês podem observar aí com esses exemplos que nós trabalhamos nesse bimestre. Existem também outros tipos de frações, mas nós trabalhamos apenas esses. Tem alguns exemplos aí para que vocês consigam compreender melhor essa diferença. Existem também algumas regras para adição e também na subtração das frações. Quando a gente quer fazer uma adição ou também uma subtração de fração, adição e subtração, quando os denominadores são comuns, quando os denominadores são iguais, como é que a gente realiza essa adição ou essa subtração? Quando os denominadores são comuns, são iguais. Então, para realizar essa adição ou subtração, em que as frações elas têm o mesmo denominador, a gente mantém esse denominador, o resultado, e faz a conta somente do numerador, ou seja, da parte de cima, porque a gente viu lá que as frações, elas têm um número em cima e um número embaixo. Então, o número que está em cima é chamado de numerador,
E o que está embaixo é chamado de, na parte inferior, é chamado de denominador. Então, no caso da adição e subtração, em que os denominadores são iguais, a gente mantém esses denominadores e faz o cálculo apenas dos numeradores, ok? Mas se for o caso em que a fração tem denominadores diferentes, aí já ocorre uma outra situação, porque no cálculo a gente vai precisar fazer algo diferente. Se as frações ela têm os denominadores diferentes também, a gente precisa encontrar uma fração equivalente para deixar os denominadores iguais e a partir daí a gente possa realizar o cálculo dos numeradores, ok? Então, primeiramente, a gente precisa encontrar uma fração equivalente, como tem aí no exemplo de vocês. Já na multiplicação das frações, a gente multiplica numerador com numerador, os números de cima são multiplicados entre eles, e depois a gente multiplica denominador com denominador, ou seja, os números de baixo são multiplicados entre eles. Bem simples aí a multiplicação. No caso da divisão das frações, também é algo bem simples, mas a gente precisa apenas inverter uma das frações. E depois a gente continua com a multiplicação normal, multiplicando os termos de cima e depois multiplicando os termos de baixo. Mas primeiramente a gente tem que inverter uma das frações, ok? Lendo com atenção as informações do slide, as informações do livro de vocês, vocês irão entender, vocês podem também refazer os exemplos que tem aí, para que na prática vocês compreendam e identifiquem os conteúdos que a gente trabalhou. Vocês têm aí uma atividade também, para que vocês possam realizar como uma forma também de revisar esses conteúdos. E havendo qualquer dúvida, qualquer dificuldade, estamos à disposição. Não deixem a dúvida dentro de vocês, fiquem à vontade para nos procurar. Tá bom, meus amores? Beijos e até amanhã. Tchau, tchau!